tudo bem? Então, a gente sempre ouve não, o próprio IDH, tá? O IDH também tem críticas, tá, com relação à sua construção, mas acho que é o melhor indicador que se tem para você comparar os países, né? Isso é dito, é posto e não tem problema, por mais que tenha crítica. As ODS são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso faz parte de uma agenda chamada 2030, que foi organizada pela ONU em 2015, no sentido, pessoal, de reduzir, né, vamos dizer, melhorar os padrões de desenvolvimento dos vários países do mundo. Portanto, atacar aquelas fragilidades que existem, né, e essas fragilidades são atacadas a partir dos objetivos. Então, as ODS têm 17 objetivos. Dentro desses objetivos, tem 169 metas a serem buscadas, né, a serem atingidas, para que você possa, então, minimizar essas questões de diferenças entre o desenvolvimento dos países, tá bom? Ela vai aparecer sempre com esse desenho, né, uma forma ilustrativa, né, de se evidenciar os 17 objetivos. Eu vou ler aqui, depois a gente passa um a um, meio rapidamente, né, não dá para ficar muito tempo com isso. O primeiro deles é a ideia da erradicação da pobreza, tá? Depois eu pego um a um, tá? O segundo é fome zero e agricultura sustentável. O terceiro é saúde e bem-estar. O quarto é educação de qualidade, né? Então vai ter metas, né, para você buscar educação com qualidade. Igualdade de gênero, né? Então essas disparidades que a gente observa, e pedir para vocês observarem isso no relatório, né, sobre homens, sexo masculino e feminino. Então há também metas para que você possa reduzir essas desigualdades entre os gêneros. Água potável e saneamento, né, está relacionado às questões de saúde, né? Energia limpa e acessível, esse se refere, né, às questões relacionadas à produção, usamos energia, mas ao mesmo tempo a questão ambiental, né, sustentabilidade. Trabalho decente e crescimento econômico, né? Então a ideia de você reduzir, né, minimizar o trabalho escravo, né, trabalhos em condições subhumanas, né, mas isso buscando também o crescimento econômico. O nono tema é indústria, inovação e infraestrutura, né, então isso é motor do crescimento econômico, né, vamos ver um pouco isso, né. Redução das desigualdades, é bem geral essa, né. O 11 é cidades e comunidades sustentáveis, tem isso, né. O 12 é consumo e produção responsáveis, né? A ideia do reciclar aqui, né? Tá bem em moda. O terceiro, ação contra a mudança global do clima, é uma questão bem de clima mesmo, é bem de sustentabilidade. O 14, vida na água, então são os temas, né? O 15, vida terrestre. O 16, paz, justiça e instituições eficazes. E, por fim, parcerias e meios de implementação, tá? Então, são 17 objetivos aí do desenvolvimento sustentável, tá? Aí, né, eu entrei no Atlas, né? Depois, no final da apresentação aqui, tem o caminho, o link para vocês entrarem lá. E aqui, então, está um pouquinho mais aberto, né? Então, a ideia aqui, por exemplo, primeiro, erradicação da pobreza, né? Acabar com a pobreza em todas as suas formas. Aqui pega muito aquela ideia, né, quando você mergulha digamos, no relatório, você vai ver, então, a ideia da pobreza extrema, né, pessoas que vivem em pobreza extrema, né, e aí elas vivem com 1,5, não me lembro, dólares por dia, então, aquelas pessoas bem frágeis mesmo. Então, a ideia é minimizar isso, né, reduzir isso ao máximo até 2030, né? O fome zero, então, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar. Segurança alimentar é sempre um tema importante, tá, pessoal? Dentro da economia, né? A questão da nutrição, agricultura sustentável, assim por diante. Saúde e bem-estar está relacionado a assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, né? Educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, são programas, né, que se tem com relação a essa educação formal, né? Formal, mas no sentido acadêmico, tá? Sei lá, aqui na UEM tem a tal da Universidade da Terceira Idade, né? Então, tem vários cursos em módulo que são fornecidos, né, para as pessoas de 60 anos ou mais, né?
Então, isso é uma forma ainda de você melhorar a educação, né, a qualidade da educação, por mais que não de uma maneira tão formalizada assim como a gente está acostumado. A ideia da igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né? Então, aqui é bem específico. A questão da água limpa é garantir disponibilidade de manejo sustentável de água e saneamento para todos, né? A gente, né, pelo menos aqui no Paraná, região sul do Brasil, uma região mais, como é que eu vou dizer, mais desenvolvida, né? E dá para ver isso pelos indicadores, então a gente não tem muito essa realidade, né? Mas quando você vai para a região norte, então isso é muito latente, né? Então a questão de saneamento básico, né? Esgoto, né? Falta de tratamento de esgoto, enfim, esgoto a céu aberto, isso é bem complicado. A questão da energia limpa, então, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável. Acho que o Brasil está numa matriz energética bem interessante, né? Com essa ideia das solares aí, eólica. Acho que o Brasil tem uma diversidade boa de matriz energética, a gente fala, né? A hidroelétrica, né? Trabalho decente e crescimento, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, né? Emprego pleno e produtivo, etc. A ideia da indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Vocês vão observar também que a inovação, pessoal, ela é sempre uma palavra-chave, especialmente por uma linha, né, de autores chamados neo-schumpeterianos, tá? Eu vou falar um pouco disso mais adiante, e isso faz parte, né, da nossa disciplina. Redução das desigualdades é genérico, né, reduzir as desigualdades dentro do país e entre eles. Ser mais ligeiro. Cidades e comunidades sustentáveis, né, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e padrão sustentável, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Ação contra a mudança global do clima e tomar medidas urgentes de combate às mudanças climáticas, isso é um pouco mais difícil. Vida na água, conservação e sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável. Vida terrestre, né? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir a forma sustentável das florestas, combate à desertificação, deter e reverter a degradação da terra, etc. E, por fim, paz, justiça e instituições eficazes. Então, promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Parcerias e meios de implementação, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, esses são, de certo modo, né, os objetivos sustentáveis, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu vou só interromper aqui um pouquinho. Estou faltando a última slide, mas não preciso que vocês vejam, vou só pegar ele aqui. O último slide, pessoal, nos conduz aí para para a página, tá? Deixa eu ver se eu posto ele aqui. Isso, ele nos conduz para a página da ODS, tá? Deixa eu só achar aqui. Vou entrar aqui, compartilhar ele aqui. Só que eu vou aqui. Aí só me dê um toquezinho se vocês estão... Aí tem que ser no áudio, porque eu perdi a tela aqui. Se vocês estão observando a página que se abriu nova das Nações Unidas no Brasil. Alguém consegue me dizer? Sim, professor. Beleza? Bom, então, eu estou, né, de novo no último slide daquela apresentação, eu deixei esse site aí, tá? Então, é um site da ODS no Brasil, e ela vai falar, então, sobre, né, o trabalho para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Aí tem uma série de informações aqui, né, os objetivos que aqui estão, aquela figurinha, né, que eu acabo tirando daqui mesmo, e assim por diante. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, fazer parte de história de recursos. Hoje eu entrei no site aqui, tem uma parte, deixa eu ver se é aqui. Tem uma parte que ele vai mostrar, pessoal, uma quantidade, aqui tem os países, né, onde que eles estão no Brasil, tá? Só. É isso aqui, né? Então, aqui tem os recursos disponíveis, aqui a cada tempo, salvo engano, é a cada ano, tá? Eu tinha informações anteriores, né? E aí, um valor de 215 milhões, aqui não lembro se é dólares ou é em reais,
que são investidos, e aí tem as proporções dos investimentos. Por exemplo, a erradicação da pobreza foi investido 3,8% disso, entendeu? Entenderam? Saúde e bem-estar, né? Está no quadradinho aqui, foi investido 7% desse total. Então, a cada tempo, eles vêm aqui e atualizam esses valores, né? Se não me engano, é anual, tá? Está o ano aqui em cima, né? E, ao mesmo tempo, como que ele se distribui aí enquanto investimento, tá? Aí aqui, para onde foi, né? A ideia é só para ver para onde está indo, né? Perdão, de onde está vindo esses valores, né? Então, relacionado aí à saúde, por exemplo, e bem-estar, ele vem dessa UNOPS aí, da Unesco, da Unicef, UNEP e assim por diante, tá bom? Então, a gente pega, né, por ação, eu diria, né? E aí a gente observa quem são as fontes financiadoras, tá? Então, são informações que também são, eu diria, legal para vocês saberem que tem, tá? Muito bem. Por que é que isso é importante? Então, todas as vezes, né, e vocês que estarão, espero eu, né, em posição de pleitear recursos sejam eles nacionais, sejam eles internacionais, por agências de fomento. Então, em todo projeto que a gente faz, mesmo aqui dentro da universidade, a gente procura sempre associar ele a um dos, ou a mais de um dos 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque as agências de fomento, elas veem com muito bons olhos que aquele projeto ele serve, por exemplo, para erradicar ou reduzir a pobreza. Aí ele serve, aquele projeto está relacionado a uma questão ambiental. Tá? Então, relacionar isso no projeto, você qualifica melhor o projeto. Tá? Você vai dizer, olha, né, essa proposta desse projeto aqui que eu pretendo desenvolver, né, que eu estou, né, solicitando recursos, ele está em linha ou ele vai contribuir para a melhoria ou para como é que eu vou dizer, né, para auxiliar no alcance do objetivo número 9, né, das ODS, né, e coisas dessa natureza, ok? Então, obviamente, para cada, né, vai depender do projeto que você faça, mas dependendo da fonte de fomento que você vai solicitar, é muito importante que você mostre a aderência, né, com desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Ok? Acho que ele serve bastante para isso. Beleza? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui no chat. Algum comentário sobre? Posso seguir? Beleza. Pessoal, então, a aula de hoje, né, fundamentalmente, essa era um resquício da aula anterior, né, é para a gente, nós tivemos, né, uma aula pensando nos conceitos de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de indicadores, né, acabamos, então, com a ODS, mas agora a gente precisa caminhar em direção a um local. Por quê? Porque a gente precisa entender as questões regionais, porque a gente está dentro de um curso chamado de Desenvolvimento Regional e as Economias de Aglomeração. Então, desenvolvimento regional, eu preciso saber o que é região. Eu estou me utilizando apenas aqui de um texto que eu particularmente acho ele bem completo, mas existem vários outros, posso analisar depois também, tá? Mas se vocês lerem o texto, acho que vai ficar bem compreendido essa questão regional, tá? Que é o texto do Ferreira, tá? Eu vou adicionar aqui, né? E a gente segue por ele aqui já, tá? Então, pessoal, eu estou chamando de aula 2, tá? Depois eu vou comentar com vocês, vai ficar tudo lá no Moodle, eu já tenho algumas coisas no Moodle, não sei se alguém observou. A aula gravada, a aula 1, ela foi para ser editada, então ela vai também já entrar no Moodle, eu falei com o pessoal lá do NEAD hoje. Eu já gravei uma outra aula também, que aí vai ser uma aula assíncrona, ela também já foi para fazer edição, também logo entra no Moodle. E essa aqui, assim que eu termino, né, eu já mando também para eles editarem. Eles têm lá uma fila, uma ordem, eles têm vários cursos, né, em andamento, para que eles possam colocar no Moodle, ok? Mas logo isso aqui estará lá. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, levante a mãozinha aí, me chame pela voz mesmo, ou use o chat aqui que eu vou estar também observando, beleza? Muito bem. Então, essa aula de hoje, ela é para entender essa questão relacionada a regiões e espaços econômicos, tá? Há como é que eu vou dizer, né? Há um longo estudo, eu diria, e vocês viram isso no processo de seleção, né? Lá nós usamos um texto
aquela produção teórica de desenvolvimento regional, né? E ali mostrou, portanto, um histórico, né, bastante longo, eu diria, com relação às preocupações regionais. Aqui a gente vai, então, pegar uma parte mais conceitual do que é região, do que é espaço e assim por diante, beleza? Bom, então, né, para entender a ideia do lugar ocupado, e por que nós queremos isso? Porque nós estamos sempre pensando em crescimento e desenvolvimento econômico, não é isso? Mas de onde? Das nossas regiões, tá? Então, nós seremos atores locais, né, das nossas regiões. Vou permitir aqui. Então, é por conta disso que a gente vai entender o que é uma região, o que é um espaço e assim por diante, tá? Então, para entender o lugar ocupado... Ups, tem mais gente querendo entrar aqui. Então, para entender no lugar ocupado pela economia regional, nos estudos econômicos, faz necessário alguns conceitos, bem como sua evolução. Então, a gente vai mostrar alguns conceitos aqui e, ao mesmo tempo, a evolução, tá? O conceito de espaço, economia espacial e economia regional se consolidaram na década de 50. Depois ele vai mostrar um pouquinho por que demorou tempo assim, né? Então, a gente tem algumas, como é que eu vou dizer, né? Tivemos lá o von Thiene, né, em 1826, com os Anéis de von Thiene. Depois, alguns autores que vieram, né, sucedendo, né, Losch, Weber e tantos outros, né? Mas depois ela caiu no esquecimento, vamos dizer assim. E por que ela cai no esquecimento, né? Ela acaba caindo no esquecimento porque outras preocupações emergiram e ganharam força. E depois, a partir dos anos 50, ela passa a ganhar novamente espaço e importância, tá? Então, esse é o contexto, né? Eu estou justamente pegando um sequencial aqui do texto que já está lá no Moodle, inclusive, para vocês lerem, beleza? Precisamos, então, entender essa questão, tá? Bom, então, até os anos 50, a economia regional ficava em segundo plano. Só para dizer que ela ficou esquecida, né? E por quê? Então, aqui estão os motivos para que a gente possa entender por que ela ficou em segundo plano. Primeiro, que as formulações econômicas eram consideradas como tendo uma validade universal. Então, sempre se pensava, né? Não é que sempre se pensava. As principais teorias de desenvolvimento econômico, elas vinham mais no sentido, e não só de desenvolvimento, as principais teorias econômicas, elas vinham mais no sentido de destrinchar as leis universais, tá? Teoria do consumidor, teoria da firma, né? Enfim, vários outros, né? A própria teoria marxista, né? Vários outros, a teoria schumpeteriana, tantas linhas de teorias, mas elas estavam muito preocupadas e baseadas em encontrar um padrão universal e não um padrão local, regional, tá? Então, a ideia da validade universal. As preocupações eram gerais e não específicas, tá? Nesse contexto, né? O custo de transporte era negligenciado. Normalmente, quando se pensava na teoria de custo, né? A teoria da firma tem a teoria do consumidor, a teoria da firma do consumidor, a teoria da firma tem os custos, tá? Os custos, então, de transporte, que foram tão enaltecidos pelos autores regionalistas, vamos dizer assim, eles eram negligenciados pelos autores econômicos, tá? Pelos principais autores econômicos, tá? O custo de transporte. As preocupações do governo com os padrões globais médios da população, quer dizer, ele não tinha preocupação específica, né? As preocupações eram mais com os padrões globais. Portanto, a história, né, que ele fala, a temporalidade, ou seja, a história conta mais do que a geografia. A história era mais importante do que a geografia, ou seja, a temporalidade era mais importante do que o espaço. Por conta do quê? Da universalidade das leis clássicas, tá? Então, é por conta disso que até os anos 50 a economia regional acabou ficando em segundo plano. Mas, a partir, então, dos anos 50, outras coisas ocorrem, né? Embora a gente tenha aqui a Segunda Guerra Mundial, que foi pré-50, né? Mas outros fatores aí vão acontecer e, de certo modo, então, volta-se a pensar na economia regional como sendo importante, né? Compreender, observar as relações, as determinações, para entender realidades diferentes, né? Então, a teoria neoclássica, pelo menos, não dava mais conta de explicar as desigualdades que eram geradas. Ela não era suficiente, né, para explicar as desigualdades que eram geradas. A crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial atingiram locais diferentemente, e isso passa a exigir um planejamento regional diferente.
Aí ele vai falar um pouquinho de 3 países aqui, né, que a França, você tinha muito claro, um norte desenvolvido, né, enquanto que um sul, ele chama aqui oeste, mais agrícola. No caso, a França, oeste agrícola, perdão. A Itália, sim, o norte industrial, enquanto que o sul agrícola. E o Brasil, o autor traz isso, né, o nordeste, né, pobre e o sul, entre aspas, né, chama de sul maravilha, né. Então aqui, pessoal, só para mostrar o seguinte, olha, observaram que dentro dos países havia regiões com várias disparidades, né, disparidades de renda, regiões mais prósperas, regiões menos prósperas. E isso, então, estimula o estudo, né, para entender por que tem regiões mais prósperas, o que tem dentro dela, né, quais são os seus determinantes de dinâmica, tá? Então, suscita novamente esse gosto, né, vamos dizer assim, né, pelo regional, né? Tá bom. Avançando, né? Então, ele fala que a teoria espacial passa a considerar as estruturas de enquadramento. Parece que não, pessoal, mas esse termo ele é tão interessante para a gente. Estruturas de enquadramento, eu vou estar, né, fixando aqui, né? E quando ele fala em estruturas de enquadramento, ele fala das instituições. Né? Quem foi meus alunos sabe que eu bato muito nisso, né? Então, eu sei que nós temos várias pessoas aqui que não, vários conhecimentos que não somente os econômicos, né? Mas dentro da economia nós temos uma linha chamada uma linha institucionalista, né? E também tem os neo-institucionalistas, né? Então tem lá desde do velho institucionalismo aos novos, né? Mas se eu fizesse uma pergunta simples aqui, alguém poderia me dizer, poderia me colocar no chat, o que é uma instituição? Eu poderia falar mesmo, o que vocês entendem enquanto instituição? Alguém poderia me ajudar aí? Pode ler também o slide, não tem problema não. Instituições são as regras. Olha que interessante, né? As regras do jogo. A gente falando assim parece meio estranho, né? Eu vou voltar ao slide anterior. Por que é estranho? Porque as instituições, tem vários autores que tratam disso, tá? Tem um que eu gosto muito, que foi o Prêmio Nobel de Economia, que é o Douglas North. Ele fala que as instituições são as regras do jogo e nós somos os jogadores. O que significa isso? Nós, enquanto jogadores, para que nós possamos viver em sociedade, nós temos que seguir regras. Vocês concordam com isso? Nós temos que seguir regras. Regras mais sociais, regras de comportamento, padrões de conduta, padrões morais, regras de trânsito. Já perceberam que nós andamos só pela direita? Brasil, né? Inglaterra é diferente. Mas por quê, né? Então, tudo isso se explica, que são padrões, né? De onde vem isso? Tem textos que explicam isso. Vocês podem, né? Às vezes nós estamos andando na rua, na calçada, né? Nós vamos transitar e encontrar por alguém, é mais natural, não significa que é sempre, que a gente fique mais para o lado direito, enquanto que a outra pessoa pelo lado esquerdo. Já perceberam isso? Regras, padrões, né? Comportamentos, tá? Então, as instituições, ou seja, essas estruturas de enquadramento, são as regras do jogo. Aqui o autor colocou políticos, né? Porque é o negociar, né? É a arte de negociar. Mas também são os hábitos, o hábito de, sei lá, ir à missa e não colocar um chapéu dentro da igreja. Alguém já viu alguém com um chapéu dentro da igreja? Brinco sempre, né, com isso, mas por quê? Porque não se usa chapéu, é um hábito, né? É um respeito, é um sinônimo de respeito. Falando da igreja católica, tá? Gosto dos consumidores, comportamento de uma elite intelectual, financeira, padrões de governo, atitude de uma comunidade, a religião, organização comunitária. Tá? Então, dentro dessa, eles chamam, né, de estruturas de enquadramento, que está por trás disso, nada mais é do que uma ideia, né, mais ou menos específica, de instituições. Tá? Então, por exemplo, a nossa universidade é uma instituição. Por quê? Porque tem regras. Eu tenho que seguir regras, vocês precisam seguir regras, né? Por quê? Porque ela é uma instituição, ela tem, né, mecanismos, né, para poder atingir um objetivo e ela precisa passar por regras. Na família, temos regras dentro da família, tá certo? E assim por diante, tá bom? A ideia aqui é pensar que essa estrutura de enquadramento, ela vai ser um elemento importante dentro de uma região.
Mas importante em que sentido? Importante no sentido de promover o crescimento econômico, porque eu estou sempre pensando aqui em desenvolvimento econômico, ok? Algum comentário sobre isso? Então, a estrutura de enquadramento e instituições é a mesma coisa, são sinônimos. Isso, são sinônimos. As instituições, Tiago, ela carrega uma, como é que eu vou dizer, uma definição mais ampla, tá? Quando a gente pega um institucionalista, ele vai diferenciar o que é instituição do que é organização. A organização, ela tem um conceito menos rígido. Ela também tem normas, mas quando ela se faz o uso da norma, ela está sendo uma instituição. Fora disso, ela é uma organização. Eu sou um indivíduo, sou uma pessoa, tá certo? Quando eu estou, como é que eu vou dizer, né? É que eu em si não consigo, né? Eu tenho meus padrões morais, né? Mas eu não consigo eu mesmo me relacionar, né? A ideia, esse exemplo não foi bom, né? Mas dentro da minha família, a família é uma instituição. Nós temos um padrão de comportamento, uma conduta, né? Uma conduta que cada família forma a sua. Não é que a minha conduta é a certa e acabou, não é isso. Mas dentro da minha família eu tenho um padrão de conduta. Então, de modo geral, as instituições aqui é um conceito mais geral. Tem autores que desmiuçam um pouco mais isso e mostra. O Douglas North fala, né, quando ele fala, né, que as instituições são as regras do jogo e que os atores são os jogadores. Só que aí ele fala, mas os jogadores mudam as regras do jogo. E é isso mesmo. As organizações, as associações, as entidades de classe, elas mudam as regras do jogo. Porque as instituições não são imutáveis, elas mudam, mas elas demoram a mudar. Mas você tem, por exemplo, vou falar mais um exemplo aqui que talvez seja importante e ajuda vocês a associar. Teve há bastante tempos atrás aí uma discussão grande, chegou no Supremo Tribunal Federal, a questão do aborto, né? Mas o aborto por conta talvez de um estupro ou por conta de uma gravidez não bem sucedida, né? Questões de saúde, né? Então, você tem, por um lado, a medicina, né, a área médica, que vai defender em alguns casos, né, que talvez o melhor que se faça, né, é esse feto não nascer. Por outro lado, você tem uma outra instituição, que é a igreja, que vai dizer, não, a concepção da vida se dá a partir do embrião. Aí vem o Supremo e fala, não, eu decido por tal coisa, tá vendo? Né, mas as forças, os jogadores estão jogando e, de certo modo, estão, entre aspas, né, alterando ou rápida, ou não tão rapidamente assim, as regras do jogo. Mas, então, de novo aqui, a ideia das instituições, que é uma estrutura de enquadramento, é nesse sentido proativo de crescimento econômico, ok? Beleza, então vamos saber que isso existe e está na região, tá bom? Aí depois ele segue, a economia espacial e a economia regional fornecem elementos substanciais para o entendimento do processo de consolidação das atividades nas regiões. Já vai aparecer um dilema grande aqui, eu espero conseguir explicar adequadamente, sobre essa questão espacial e regional. Tá? Então, aqui, né, esse slide já nos mostra, né? Ele vai falar então de conceitos, tá? Eu estou sempre usando as mesmas seções do livro aqui para facilitar, tá? Então, ele abre para falar esse 1.21 da economia espacial. Então, ele fala que na análise espacial, duas distinções. A análise locacional e a análise regional. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu falar, então, do que seria essa ideia de... tá aqui. Isso. Acho que eu pulei esse aqui, né? Deixa eu só passar isso aqui. Então. A concentração de capital industrial e a aglomeração das atividades econômicas distribuídas em poucas regiões irregularmente, tá? Representa um problema da economia regional. Então, a ideia da economia regional, pessoal, é pensar nessa questão da localização. Localização do quê? De uma atividade produtiva. Por que ela se localiza naquele lugar ou não em outro lugar e assim por diante, tá? Aí sim, peço desculpas, aí sim nós chegamos à ideia do espaço, economia espacial e economia regional. Eu sei que nós temos alguém aqui da engenharia, né? Talvez vai ficar mais fácil para esse pessoal da engenharia, mas também tem outras áreas de conhecimento. Quando a gente fala em espaço, eu estou pensando, se eu for para o lado da matemática, eu tenho aquela ideia, né, de um espaço. Quando eu pego o eixo
das abscissas e das ordenadas, eu tenho um espaço bidimensional. Só que eu posso também ter um espaço, então, x e y, por exemplo. Mas eu posso também ter um espaço tridimensional, x, y, z. Então, eu tenho que pensar num canto de uma parede, pensar que ali tem um vértice, ele puxa para cá e puxa para cá, tá certo? Então, aqui nesse meio, eu tenho um espaço. Essa é a ideia do espaço matemático. Só que eu posso avançar além das 3 dimensões. Eu posso dizer que o espaço, ele é multidimensional, ele tem n dimensões. O que significa isso na prática? Significa eu falar o seguinte, ó, eu tenho uma empresa, não é o caso, tá, mas só um exemplo. Eu tenho uma empresa e eu falo que essa empresa, ela atende todo o Paraná. O que eu quero dizer com isso? Eu vendo em todo o Paraná. Eu estou pensando aqui num espaço geográfico, todo o Paraná. Não significa que eu vendo nos 399 municípios do Paraná. Mesmo que fosse, isso é uma questão espacial, é uma questão, exige, pessoal, uma subjetividade para você pensar no espaço. Pensa que eu tenho várias bolinhas aqui flutuando. Se eu pensar que essa bolinha é uma região, ela está num espaço. Se eu pensar que essa outra bolinha é outra região, ela está no mesmo espaço. Mas são duas regiões diferentes. Então, o espaço é algo maior do que a região. O espaço é abstrato. A região, ela é concreta. Tudo bem? Me dê um feedback aí. Qualquer um. Ok, professor. Tudo bem, Bruna? Beleza, Luísa? Tá. Então, vamos seguir sempre nessa percepção, tá bom? O espaço é algo mais abstrato, a região é algo mais concreto. Vai chegar lá na frente, né? Mas a ideia é que a gente tanto vai precisar do espaço, quanto a gente vai precisar da região, tá bom? Isso vai ficar mais claro um pouco mais adiante, eu espero. Bom, então, a economia espacial, ó, eu não estou circunscrito a uma circunscrição, perdão, redundante, né? Eu não estou circunscrito a uma região, espaço. Cumpre estudar os tipos específicos de atividades econômicas. O quê? Qual é a atividade econômica que eu estou produzindo? Eu sou um produtor de farelo de soja. Suas localizações. Onde que a minha empresa se encontra? Em relação às outras atividades econômicas, né? E quais outras atividades econômicas? Por que eu estou produzindo farelo de soja e não, sei lá, cama de frango? Tá certo? Tá? Então, a ideia da economia espacial, ela estuda isso, né? O que, onde e por quê, relacionado à atividade econômica. Qual é a atividade econômica, né? O que, né? O que se produz? Então, pensa vocês aí no município de vocês. Qual é a principal atividade aqui? Onde que se localiza? Se localiza mais ao sul da minha cidade, ou mais no bairro tal, ou mais no jardim industrial. E em relação às outras, mas ela é muito poderosa em relação às outras, ela é muito pequena em relação às outras, porque aí entra a ideia do porquê que ela está ali, tá bom? Então, a economia espacial vai cuidar disso, tá? Na análise espacial, duas distinções surgem, que é a análise locacional e a análise regional. É fácil. A análise locacional, locacional, refere-se à decisão de onde localizar-se. Então, dentro da economia espacial, quando eu estou fazendo a análise espacial, eu pego, então, a análise locacional e vou estar sempre preocupado com a decisão de localização. Do quê? De empresas, de famílias. Eu posso pensar o seguinte, eu pego minha família aqui e falo, Maringá não está legal, vou para Curitiba. O Maringá não está legal, vou para Ponta Grossa. Maringá não está legal, vou para Cascavel. Não importa. Né? Eu vou ter algum tipo de determinante, algum tipo, né, digamos, de estímulo que vai fazer com que eu me localize em determinado lugar. Tá? Então, a ideia da análise locacional se refere a isso. A gente vai trabalhar muito com a ideia da localização da empresa, né, ou das atividades econômicas, né? Área de abrangência de planos governamentais. Olha que interessante. Planos governamentais. Mas está no espaço. Se a gente pensar esse projeto, ele é um plano governamental. Só que ele é um plano que ele está no espaço. Ele é mais um plano espacial. Mas, professor, mas por quê? Bom, porque eu tenho, né, eu tenho 10 AGUNES, então eu consigo enxergá-las, né, fisicamente onde elas estão. E entre elas não tem esse alcance desse plano.
É claro que a ideia é pegar dentro de uma GUNE e fazer com que ela transborde para as regiões vizinhas. Mas é possível que algum cantinho não seja atingido. Por quê? Porque eu estou pensando aqui numa análise espacial, é espaço, é abstrato. Beleza? Ah, mas eu quero estudar a GUNE de Cascavel, região. Agora eu focalizei, ó, Cascavel. Pronto, é definido para mim. É objetivo, tá bom? Então, tem os planos de governo, etc. Seu objetivo é pesquisar localizações alternativas. Ó, localizações alternativas, visando a eficiência econômica. A minha família vai para Cascavel, produzir tal coisa lá. Eu estou visando uma eficiência econômica. Lá é melhor, porque eu vou estar mais próximo da matéria-prima, ou o meu escoamento para a produção é melhor, o meu público está lá, não sei. Alguma coisa está me conduzindo para ir para um outro lugar, e isso vai me trazer um grau de eficiência maior. Quando eu penso em família, eu posso até pensar em qualidade de vida, né? Quero ir para uma cidade menor, onde não tem muito trânsito, papapá. Ah, vou ganhar menos, não tem problema, mas a qualidade de vida vai ser melhor. Tá? Então, tudo isso para falar da análise espacial, que ela se refere a essa ideia de espaço, que é uma análise de localização, tá bom? A locacional. Mas nós temos a regional. Ó, a regional aqui, que interessante. Preocupa-se com os agrupamentos ou aglomerações de atividades econômicas, tá vendo? Eu estou preocupado agora com a GUNE de Cascavel, tá vendo? Então, agora já é uma análise regional, é o objetivo, né? Aglomerações econômicas, aglomerações políticas, aglomerações sociais, aglomerações institucionais, dentro de uma área geográfica específica, dentro do Paraná, por exemplo. Trata, portanto, de relações estruturais complexas dentro e entre regiões. Então, quando eu tenho, pessoal, uma análise, e aí, no caso, uma economia regional, vocês vão observar que a ideia é que a gente fica olhando as diferenças entre as regiões, tá? Tratando essas relações entre regiões. Ao quanto que a região de Maringá se conecta com a região de Londrina, por exemplo. Certo? Isso é regional. Isso é uma análise regional. Beleza? Fácil, né? Agora vamos falar um pouquinho da economia regional. Então, ótimo. Então, agora nós vamos pensar na questão da região, tá? Então, a economia regional é o estudo da diferenciação e inter-relação de áreas em um universo, com uma variedade de recursos escassos e desigualmente distribuídos. Ó, então, agora eu estou pensando entre duas regiões e quero estudar por que a região A é diferente da região B. Como que elas se relacionam? Né? Por que elas são tão desiguais? Ou por que são iguais? Tá certo? Então, a economia regional, ela estuda isso, a diferenciação e inter-relação entre regiões. A economia regional deve analisar o fenômeno espacial, ó, tá vendo? Eu vou falar no espaço de novo, como um processo que visa a alocação eficiente de recursos com fins alternativos. A economia regional deve analisar o fenômeno do espaço. A economia regional, ela analisa o espaço, eu tenho um espaço, que é o espaço do Paraná, como um processo que visa alocar eficientemente os recursos. Eu vou alocar minha empresa em Guarapuava. Tá vendo? Mas o que é Guarapuava? Guarapuava faz parte do espaço econômico paranaense. Tranquilo? Mas, na medida que eu foquei Guarapuava, eu tenho algo objetivo, concreto. Vai ficar mais claro, olha que apareceu uma palavrinha aí, que ela é difícil não é tão comum, mas ela é bem sugestiva. Só novamente, tá ficando entendido? Tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Ok, obrigado, Bruna. Região. Então, agora a gente cai na região. Vamos então identificar, né? Entender essa coisa concreta que existe, né? O autor aqui, vocês, ao lerem o texto, vocês vão observar que ele fala, puxa, é difícil conceituar esse negócio. É difícil, não é fácil, né? Então, ele até fala, ele usa a questão das palavras, né? Por que as palavras existem, né? Ele fala, é difícil explicar por que as palavras existem, né? É para se comunicar, eu sei disso, né? Mas, enfim, é uma coisa meio tautológica, né? Então, ele fala, primeiro ele vai dizer que tem um grau de dificuldade em conceituar a região, mas, ao mesmo tempo, o conceito da região depende do problema a ser examinado. Olha que interessante, né? Ele depende do problema a ser examinado. Só vou ler a parte de baixo, depois eu volto, tá?
o conceito de região deve ser dinâmico. Por quê? Porque as estruturas internas das regiões, que condicionam a extensão de suas áreas, se modificam ao longo do tempo. Deixa eu botar no de cima, então. O conceito de região depende do problema a ser examinado. Se eu falar para vocês agora aqui, a região do Pantanal, eu posso dizer que lá é uma região? Sim, é a localidade geográfica onde se encontra o bioma do Pantanal. Exatamente. Ela é uma região, né? Eu enxergo, né, Tiago? Eu sei que... E aí, a região do Pantanal, não sei a vocês, né? Mas ela já me traz um tipo de característica do Pantanal, da região do Pantanal, tá certo? Né? Já vem à mente, né? Alagados, né? Não só, mas a natureza exuberante, o bioma, né? Totalmente diferente, a fauna, a flora, né? E qual é a característica, então, para que eu possa dizer que determinado pedacinho, vamos usar esse termo aqui, determinada área faz parte do Pantanal? Que elemento que está por trás disso? Me ajudem aí. O bioma? O bioma. Pode ser. É um elemento, né? Então, vamos mudar agora, vamos mudar. Se eu falar assim, pessoal, eu estou montando uma fábrica de uma metalúrgica no ABC Paulista, na região do ABC Paulista. Estou correto em falar isso? Também, né? Também, né? Agora é ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, acho que é isso, né? O que tem a ver o Pantanal com o ABC Paulista? Homogeneidade. Homogeneidade. Né? Quando eu falo do Pantanal, Tiago, né? Então, se for o bioma, né? A natureza, né? Aquela, né? A fauna e flora, tudo muito homogêneo, né? Não dá para você falar assim. E outra coisa, e é uma região que a gente chama de contígua. Quando eu penso ABC, e outra coisa, eu não consigo dizer muito onde começa, onde termina. A fronteira é tênue. É tênue. Da mesma forma, o ABCD, então, paulista, o ABC paulista, mas o que tem no ABCD paulista? Metalurgia. Indústrias metalúrgicas, né? O ABC paulista é conhecido por isso. E também é difícil de você diferenciar. O pessoal usa muito o espaço político-administrativo que a gente fala, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo, São Caetano, né? E Diadema. Mas não é só isso. Talvez uma rua depois, onde termina o São Caetano, por exemplo, pode ser um outro município que não faz parte. Quer dizer, que tem ali também indústrias metalúrgicas, mas é um outro município, que eu não sei qual que é, que eu não conheço, tá certo? Então, é difícil você definir, mas você consegue enxergar o todo, tá bom? Então, a região vai aparecer isso, pessoal. Ela é um espaço contíguo. Contíguo. Ele não para aqui e começa ali de novo, tá bom? Então, o conceito de região deve ser, então, dinâmico. Aí ele se modifica. O Pantanal se modifica, né, Tiago? A região do Pantanal se modifica, especialmente em épocas, né, de seca e, né, olha, até aqui tinha alagados, agora não está mais, está se restringindo, né? O ABC Paulista também, era só ABCD, agora mudou, é ABCD. Tá? Então, ela também se modifica ao longo do tempo, tá? Portanto, o conceito mais operacional de região. Essa frase aqui, pessoal, não está no livro do que eu estou usando, tá? Acabei tirando de um outro e me perdi um pouco, não sei se foi do Clemente, o Higashi, não me lembro agora mesmo, mas eu achei ela muito interessante, então eu deixo ela aqui. O conceito operacional de região é uma sociedade determinada historicamente. Por que isso é importante? Ela é determinada historicamente. Quando eu falo assim, o queijo da Serra da Canastra, o que vem à tona? O que vem em mente? Estou com fome, né? Mas o queijo da Serra da Canastra, vocês concordam que tem uma característica física diferenciada? Por questões de relevo, por questões do clima e também pelo saber fazer local. Historicamente, eles fazem ótimos queijos. Esse conhecimento passa de geração em geração. Por isso que a região ela é determinada historicamente. Territorialmente contígua, aqui, ó. Contígua. Eu posso até não delimitar muito bem onde acaba e onde termina, né? Mas eu sei muito bem que aquela região ela é contígua. Tá certo? A Serra da Canastra, a Serra da Mantiqueira, o Pantanal, aí você pode definir um pouquinho, né? Sul Mato-Grossense, Mato Grossense, sei lá, pode pensar em, né, o ABC Paulista, em N regiões aí, a partir da sua característica,
Mas o importante é que ela seja contígua. Tem um detalhe, pessoal, aqui a gente tem, né, do ponto de vista político-administrativo, as chamadas regiões metropolitanas, já viram, né? Óbvio, né? E uma das características disso é que ela tem que ter um grau de contiguidade, tá? De vez em quando você encontra algumas besteiras assim, mas é muito raro que eles corrigiram isso. Em Maringá tinha uma, inclusive, foi corrigido. Mas a ideia é que os municípios, eles são conurbados, que se fala, conurbados. Eles são contíguos, são juntos, fazem divisa sempre. Até um espaço, depois acabou a região metropolitana. Seja de Curitiba, seja de Maringá, seja de Londrina, ok? Muito bem. Ela possui um ambiente físico. Ela é concreta? Lembra? Região é concreto. Espaço é abstrato. Região é concreto. Um ambiente sociocultural, social e econômico, tá? Socioeconômico, perdão. Um ambiente socioeconômico, social e econômico. Político, um ambiente político, tem ali. Um ambiente cultural e uma estrutura espacialmente diferenciada de outras. Claro que tem que ser diferenciada de outras, né? Porque se não fosse, não daria para dizer que aquilo é uma região. Você pode até falar, né? Não dá para você falar assim, mas eu tenho o mesmo bioma ou algo parecido, mas não é na região do Pantanal, é lá sei lá, na região do Rio Grande do Sul. Então esqueça, não faz parte da região do Pantanal. Pode ser uma região com características parecidas, mas não é Pantanal, porque tem a descontiguidade, tá? Então, ela é diferente, né? Diferenciada de outras regiões e de outras unidades do território maior, tá? Tranquilo? Mas é um conceito que eu gosto bastante de região. É uma sociedade determinada historicamente, territorialmente contígua, possui um ambiente físico, socioeconômico, político e cultural, e se difere de outras regiões. Concorda que é uma definição bem bacana, bem forte para a gente? Espaços econômicos. Opa, espaços abstratos. Tá aqui, ó. Os espaços são abstratos, né? São constituídos por um conjunto de relações que se referem aos diversos fenômenos econômicos, sociais, institucionais e políticos interdependentes. Tá? Então, se eu pensar aqui, o meu plano de vendas, né? Então eu vendo para todo o Paraná. Mas isso está no espaço. Tá? Por quê? Porque é uma relação comercial entre diversos, né? Entre diversas cidades, mas eu não tenho uma contiguidade, né? É espaço, é espacial. Pode definir-se a partir de um conjunto de dados econômicos localizados, podendo as localizações serem dispersas. Olha que interessante. Seria tipo o BRICS. O BRICS, mas é que você está pensando, depende, mas você está pensando em uma relação comercial. Parte econômica. Isso. Então, você tem vamos dizer assim, né? Você tem uma região definida, não é região, né? Mas você tem ali você tem as chamadas regiões supranacionais, tá? É que o BRICS, ele vai estar descontínuo, né? Dá para pensar ele enquanto um espaço econômico, sim, tá? Um espaço econômico de transações econômicas, né? Vamos pensar, né? Sei lá, a União Europeia, né? Também é um espaço econômico que talvez pode ser que não tenha alguma contiguidade aí em algum país que fica no meio ali, que não faz parte acho que são 27, se não me engano, né? Da Comunidade Econômica Europeia. É possível, tá? Mas você tem que estabelecer a relação, tá, Tiago? Acho que foi você que perguntou, né? Então, é uma relação comercial, né? Então, os BRICS aí têm relações comerciais e se constituem num espaço econômico. Ok. É tipo... A geografia ele tem que extrapolar para uma dimensão que seja a dimensão que seria essa relação, seja econômica, cultural, alguma outra coisa. Isso. Você tem que ter o elemento, né, que vai fazer a liga, que vai ter a conexão. Beleza? Só que não é uma conexão que exige contiguidade. A conexão, ela está num espaço abstrato. Tá? Tipo sociedade lusófona. É todo mundo que fala língua portuguesa, tem a cultura, sim, e está espalhado por diversos lugares. Isso. Dá para você pensar nisso, né? Mas a gente precisaria só encontrar aí
o elemento, eu sei que o elemento é a língua, né? A língua portuguesa. Mas se tiver um outra, você tem, né? Portugal, por exemplo, tem lá, como é que é? Comunidade dos países de língua portuguesa, né? Não é bem esse termo, tá? Mas ele tem um fluxo diferente, né? Então, o que liga é essa relação, que é a relação da língua portuguesa, né? Mas precisa encontrar o elemento, entendeu? O elemento, nesse caso, é o idioma, tá? Por mais que tenha diferenças, né? São pequenas, mas existem. Beleza? Então, só vou repetir aqui para a gente fechar a frase. Pode definir-se a partir de um conjunto de dados econômicos localizados, podendo as localizações serem dispersas, porque o que dá unidade ao espaço são as suas características, a língua portuguesa, por exemplo, né? E a natureza das suas relações de interdependência. E são interdependentes os países, né, que você citou aí, em vários países com língua portuguesa, né? De língua portuguesa. A gente vai trabalhar mais, viu, Tiago, com a questão econômica, ok? Tá? Aí, pessoal, a gente está ainda, né? Ainda não. Ainda assim, né? Na ideia da região, né? Só vou pegar mais algumas coisinhas aqui, né? Então, a região, né? Mas ele dá um exemplo do espaço. O espaço econômico da cidade de São Paulo ultrapassa suas fronteiras, atingindo outras regiões e países. Nessa seção, subseção 1.23 aqui, por mais que ele está discutindo região entendida como sendo algo objetivo, concreto, contíguo, mas ele está fazendo uma analogia com a ideia espacial, tá bom? Por isso que às vezes fica um pouco confuso, tá? Mas então aqui, o espaço econômico da cidade de São Paulo ultrapassa suas fronteiras e atinge outras regiões e países. Espaço, ele é descontínuo, beleza? Então, o espaço econômico de São Paulo pode vender, por exemplo, né, para a China, sem problema nenhum. Muito bem. Neste contexto de caracterização, surge um cara chamado Perrault, e o Perrault aqui é aquele mesmo cara que quem fez na economia, ou quem estudou um pouquinho essa questão mais de economia regional, de polos de crescimento, né, é o mesmo François Perrault, que é aquele autor, né, que trata dos polos de crescimento econômico, né, ele abre, quando vocês viram aquele texto lá, pessoal, de produção teórica em economia regional, tinha, né, naquela figura, um núcleo do meio ali que chamava economistas de aglomeração, algo nesse sentido, tá? Aí você tem o François Perrault, que fala dos polos de crescimento econômico, você tem o Albert Hirschman, que vai falar da transmissão do crescimento econômico, e você tem um pouquinho o Myrdal, né, que o Myrdal também está um pouco nesse tripé ali, para falar um pouquinho do princípio de causação circular acumulativa, tá? Mas só para dizer, então, que esse cara aqui é o mesmo François Perrault, que fala dos polos de crescimento. E ele vai falar, então, ele vai classificar os espaços primeiro, o espaço, então, naquela dimensão maior que a gente está acostumado, e depois ele fala que isso pode ser transbordado para as regiões, pode ser também usado para as regiões. Então, ele fala dos espaços econômico, espaço homogêneo. E o que é a ideia do espaço homogêneo? Essa questão, vamos pensar no termo, né, da homogeneidade. Quando eu falei do Pantanal Mato Grossense, a característica que une aquela região, no caso era a região, era a ideia da homogeneidade, né? O bioma homogêneo, para ser bem rapidão, né? Espaço polarizado, e aqui o espaço polarizado enquanto campo de forças. O que ele quer dizer com isso, pessoal, que essa ideia de espaço polarizado? É quando você tem, por exemplo, uma cidade maior, mas se relacionando com cidades no seu entorno menores. Tá? Então, a economia dessa cidade maior, ela emite relações, né? Relações mesmo, para cidades menores. Relações de força, que a gente fala, tá? Forças centrípedas e centrífugas. Então, você pode ter forças de atração, ou seja, né, uma empresa que está nessa cidade menor, ela pode ser atraída para fazer parte da economia dessa cidade maior. E, de repente, também você tem força de repulsão. O aluguel ficou muito caro na cidade maior, Maringá, por exemplo. Os trabalhadores vão morar, então, vão residir, né, vão se locomover para cidades do entorno de Maringá, Paysandu, Sarandi, assim por diante. Isso vale para Curitiba, isso vale para Londrina, isso vale para Cascavel, vale para Guarapuava, vale para, enfim, para Beltrão, vale para várias cidades, né? Então, só para dizer que os espaços são polarizados porque tem essa ideia de campo de força. E campo de força no sentido de atração e de repulsão.
Aliás, pessoal, isso é importante quando vocês estiverem, né, fazendo seus trabalhos e estudos de caso, pensar nisso, né? Acho que o Paulo Wagner, né, ele está fazendo um trabalho com vocês e vocês estão ali identificando, né, alguns municípios e as características socioeconômicas dos municípios, né? E se observa que municípios pequenos têm, ao longo do tempo, tornados mais pequenos ainda, né? Menores ainda. O que significa isso? É um campo de força, né? Então, está havendo uma repulsão de atividades econômicas ou de famílias mesmos de um lugar pequeno em direção a lugares maiores, né? Então, a cidade maior atrai, né? A atração, atores, né? Capital de cidades menores, tá? Observem isso é um problema a ser estudado, né? Um problema a ser aí estudado mesmo, né? Estudado e, de repente, encontrar soluções para isso, tá? E, por fim, a ideia do espaço definido por um plano. Isso também cai com uma luva no trabalho de vocês. O que é o espaço plano? É o espaço de planejamento que a gente chama. Espaço onde você vai realizar um programa de ação. Eu entendi uma característica de um lugar, entendi as suas fragilidades, mas também encontrei potencialidades e eu estou preparando um plano, um planejamento. E esse planejamento, ele vai ter que ter, ele está num espaço, mas depois ele vai se circunscrever para uma região. Tá? Então, a ideia do espaço plano é um plano que uma empresa faz, que um político faz, né? Um político fala, um Estado faz, tá? Eu quero atingir o setor de confecção em todo o Paraná. Tá vendo? Mas isso é o espaço paranaense. Ou ele pode falar o seguinte, eu quero ter um plano de ação para capacitar os trabalhadores da indústria automobilística da metropolitana de Curitiba. É um plano, é um espaço plano, ele vai definir onde é que você vai atingir. Eu vou pegar São José dos Pinhais, vou pegar, né, Araucária, sei lá, né, vou pegar a região do entorno de Curitiba também, é um espaço plano. Ok? Ele dá um exemplo aqui de espaço do plano de combate às enchentes, né, ou de combate às secas, né? Então, são 3 formas de espaço. Espaço homogêneo, polarizado e espaço plano. Gravaram? Toda essa ideia do espaço, ela também serve para classificar as regiões. Então, eu posso ter regiões homogêneas, região do Pantanal, região sul-mato-grossense, região da Serra da Canastra, região da Serra da Mantiqueira, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Maringá, beleza? Tá? Regiões polarizadas, né? Então, eu tenho o espaço homogêneo, portanto, eu tenho região homogênea. Região polarizada, então, eu tenho o espaço polarizado. E regiões de planejamento, porque eu também tenho o espaço de planejamento. Só para dizer, então, que aqueles espaços, eles também podem ser observados a partir de uma região, ou seja, a partir de um objeto mais concreto, contíguo. Tranquilos? Aqui os 3 conceitos comparados, eu fiz questão de trazer essa aqui realmente está lá no Clemente Gache, tá? Está no pezinho de página aí, mas achei legal complementar o texto do Ferreira, porque ele traz isso bem, ele faz uma comparação desses conceitos, tá? É bem legal, ó. Mas usando apenas a ideia da região. Região homogênea é um espaço invariante, uniforme. A ideia da homogeneidade, né? Da uniformidade. Região polarizada é um espaço diferenciado e funcionalmente integrado. Ele é um espaço diferenciado por quê? Porque eu tenho a ideia das forças de atração, estão lembrados? De atração e de repulsão. Tá? Então, eu tenho Maringá, por exemplo, que se relacionam com Sarandi. Ele está integrado a Sarandi, tá vendo? Mas tem uma relação de força entre esses 2 municípios. Curitiba, São José dos Pinhais. Sei lá, né? Você pode pegar qualquer cidade que você queira, e você vai encontrar isso. Neste contexto, pessoal, né, não sei se vocês leram ou não, mas enfim, né, eu me lembrei aqui, isso é importante. Quando você pega a teoria dos lugares centrais de Kristaller, não sei se vocês lembram quando estava fazendo né, o teste, né? O Kristaller fala isso, né? Que ele fala que tem uma hierarquia de lugares maiores, circulados, né? Por cidades menores e conectados. Tá? É legal isso, né? Ele fala que existe essa hierarquia de lugares menores, e o que está por trás da hierarquia, por que esse lugar é maior? Por conta de economia de escala que a gente fala, tá? Mais adiante, se quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas, ou seja,
São produtos que eu tenho que produzir em grande quantidade para ter redução de custo. Então, não faz sentido eu ter esta fábrica, por exemplo, produzindo num lugar muito pequeno e tendo aquilo ali como sendo meu local de demanda. Não faz sentido porque a minha capacidade de produção é muito alta, muito grande, então não faz sentido eu produzir naquele município somente para aquele município. Então, a ideia é que essa empresa se localize em cidade grande e ela passe, então, a ocupar esse mercado, né, porque ela tem economia de escala, tá? Mas é que eu me lembrei agora, então, da hierarquia de lugares, né? A gente observa isso com muita frequência, já vou, Tiago, com muita frequência, né? O exemplo que eu dou, eu não sei se já fizeram isso, né? Mas às vezes a gente, né, ao pegar um avião aí, sobrevoar, né, de um lugar A para o B, seja durante o dia ou seja à noite fica até mais legal. Você olha para baixo e vê aquele conjunto de luzes, né? Ora um conjunto de luzes maior, ora um conjunto de luzes menores, né? Ou no entorno, um conjunto de luzes menores, né? Nada mais é do que uma hierarquia de lugares. Pois não, Tiago? Nesse sentido, o espaço poderia estar ligado ao fluxo de valor? Tipo, por mais que a empresa esteja localizada num lugar menor, por ela estar num espaço de fluxo de valor, ela está conectada numa cadeia maior que está no mesmo espaço. Pode sim, Tiago, porque ela vai ter o espaço de venda dela. É que eu estou pensando assim, ela enquanto uma produtora. Só que quando você pensa que ela está numa cadeia de valor, a gente precisa entender onde é que ela se posiciona nessa cadeia de valor, tá? Então, uma cadeia produtiva, eu estou pensando ela de um modo mais hierarquizado, ela tanto tem, como é que eu vou dizer, né, elos para trás, seus fornecedores, por exemplo, né, um elo para trás, quanto ela tem elos para frente, que de certo modo, ou elos laterais também, né, que de certo modo se refere aí àquelas empresas que estão conectadas a ela e que fornecem algum tipo de transporte, empacotamento, né, algum tipo de coisa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o mercado que ela vai atingir. Então, só para pensar, né, que essa empresa, ela tem o espaço de venda dela, ó, espaço de venda, que, de certo modo, vai se concretizar em regiões. A gente está falando aqui de região de planejamento, que é um espaço enquanto um conteúdo de um plano. Eu sou uma empresa, estou numa localidade, mas eu tenho um espaço de venda maior do que aquela localidade, porque a minha produção é muito grande. Nesse contexto, pode pensar assim tranquilamente. Muito bem. Se a gente falou tanto em espaço e assim por diante, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Estamos caminhando para o final já, para não tomar muito tempo de vocês, né? A questão de espaço e de região, ficou claro para todos? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Espaço homogêneo, região homogênea, espaço polarizado, região polarizada, e espaço plano, região plano. Beleza? Tá. Então, tá bom. Então, vamos pensar agora o que nós temos de espaço, perdão, o que nós temos de região no Brasil, né? Pelo menos algumas formas, né, de regionalização, vamos dizer assim, né? Então, agora a parte mais prática, né, e vou mostrar isso para vocês, vocês vão ver isso também um pouco mais adiante também, mas acho que faz sentido aqui. Então, quando eu pego, a gente está falando aqui de região política administrativa, que é uma forma da gente como é que eu vou dizer, circunscrever uma região. O município de Maringá, ele é circunscrito, ele é definido pelas suas divisas com o município de Paysandu e assim por diante, né? Então, tem uma circunscrição. Neste contexto, a gente pega o Brasil com 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, e ele tem ainda 5.570 municípios. Tem mais coisa nesse meio que eu vou mostrar já para vocês, tá? Então, essa é uma divisão geopolítica do IBGE. Mas a gente tem isso, a gente pode, pessoal, através desse site aqui, já vou mostrar um pouquinho mais abaixo, como que essas coisas se apresentam para a gente, né? Tem mais formas ainda de divisão, tá? Aqui eu peguei só a ideia do Paraná, mas isso aqui vale para o Brasil, perdão, peguei para o Brasil também, né? Então a gente tem outras formas de divisão aqui, que é a mesorregião, microrregião e municípios, que eram divisões utilizadas, continuam sendo utilizadas até hoje, mas ao mesmo tempo elas faziam parte de uma classificação do IBGE que era, como é que eu vou dizer, corriqueiramente usada, quer dizer, primordialmente usadas, tá? Depois eles definiram outras duas abaixo aqui,
que são regiões geográficas imediatas e regiões intermediárias, tá? Depois eu falo um pouquinho delas aqui. Então, o Brasil tem 137 mesorregiões. O Brasil tem 137 mesorregiões, das quais 10 delas estão no Paraná. O Paraná, então, tem 10 mesorregiões. Neste contexto, o Brasil tem 558 micro-regiões, que estão enquadradas, né, classificadas dentro destas 137 mesorregiões. O Paraná tem 39 micro-regiões, que obviamente fazem parte dessas 10 mesorregiões aqui. O Brasil tem 5.570, salvo engano, municípios, não coloquei aqui, enquanto que o Paraná tem 399 municípios, tá bom? De onde que a gente acha isso? Não é de onde que a gente acha isso, né? A gente acha isso no IBGE, né? Tá lá as classificações, mas o IBGE tem um portal que ele é bem legal, eu vou mostrar para vocês, que é esse que está aqui embaixo, tá? Que é o portal de mapas do IBGE, e aí a gente vai nele na malha, tá? Desculpa. Alguém tem alguma dúvida aqui, algum comentário, por hora? Não. Aqui eu fiz apenas um print daquele site que está no slide anterior, né? Eu entrei lá na homepage, né, do IBGE, apenas para mostrar isso aqui. Mas por que eu quero mostrar isso aqui? Acabou não saindo o que eu queria mostrar. Tudo bem. Eu entro aqui depois também, tá? Então, a gente entra dentro do site, aí você tem essas malhas territoriais aqui, e dentro das malhas, a gente tem as malhas da meso, de micro, municípios, assim por diante, ok? O que a gente tem ali? Eu vou descompartilhar aqui, e vou entrar no site. Espera um pouquinho só. Quero mostrar algo para vocês, que vocês vão usar. Eu vou entrar agora aqui no site do IBGE, tá, pessoal? Já vou compartilhar a tela. Tem que estar aqui. Compartilhar. Só me dê um ok se eu estou no mapa do IBGE. Aí eu tenho que falar porque eu não vejo coisa, tá? Ok, professor. Obrigado. Então, ó, aqui tem várias coisas, né, que dá para... E tem várias também, várias formas de você entrar, né, no IBGE. Eu estou online nele, tá? Mas aqui a ideia é só mostrar para vocês uma coisa que vocês vão usar lá na frente. Acho que é aqui na organização do território. Malhas territoriais. Eu estou no cantinho esquerdo aqui clicando as coisas, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, em mesorregiões, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho as meso de vários anos, tá? Eu tenho o Acre, por exemplo, as mesorregiões dele. E o que são esses SHP? Alguém sabe? Essa extensão, SHP? Não? SHP, pessoal, são os arquivos chamados shapefile. Só achar o Paraná aqui. Ops, passei. Tá aqui, ó. Esses arquivos shapefile, eu posso baixar ele aqui, tá vendo? Mas ele vai... Deixa eu só ver o que ele me dá aqui. Eu tô com o arquivo shapefile, tá. Ele me mostrou o Paraná. Me dá o Paraná já online, tá vendo aí, pessoal? Eu não vou conseguir deixar a imagem muito diferente disso, tá? Mas esse arquivo shapefile aqui, ele está mostrando as 10 mesos. Eu peguei por meso, né? Tá vendo? Ó, a meso de Umuarama, a meso de Maringá. Opa! Eu só tenho que ver. Aqui, acho que Maringá e Londrina estão juntos, deve ser. Não, acho que está fora aqui, ó. Eu tenho que entender agora aqui, eu peço perdão. Ou não está saindo aqui, deixa eu ver se sai aqui. Aqui é a meso 41 e a meso norte pioneiro, tá? Essa aqui, tá? Essa aqui a gente chama de norte central, é só clicar, né? Aqui a meso centro-ocidental paranaense, aqui a meso centro-sul paranaense, Curitiba aqui, deixa eu clicar, não está saindo, por que não? Aqui é sudoeste paranaense, aqui deve ser a meso de Curitiba mesmo, tá? A região metropolitana de Curitiba, mas é a meso de Curitiba, isso. Centro-oriental, enfim, tá? Você vai clicando aqui, você vai obtendo as mesos. Tudo bem? Se eu clicar aqui, estou na meso, eu posso também ir por micro, né? Aqui eu terei que voltar aqui e encontrar as micros. Eu posso vir aqui na malha de meso, deixa eu só voltar aqui então. Vou encontrar as de município, tá? Malha de região imediata, e também tem outras
Deixa eu só clicar um pouquinho mais aqui. Isso. Deixa eu achar o do Paraná aqui de novo, tá? Então, aparece para a gente aqui os 399 municípios, tá bom? Se eu clicar aqui, vai me aparecer Palmital, por exemplo, né? Guaraqueçaba, né? Tem um probleminha de letra ali, e assim por diante, e assim vai, né? Eu brinco sempre com meus alunos que nós temos um município quadrado que fica mais ou menos aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não estou achando, não. Deixa ele para lá, então. Aqui, ó. Tamboara. Esse município me chama atenção, porque é o único município quadrado do estado, mas brincadeiras à parte. Então, nós temos isso aqui, tá? Vou interromper aqui alguma dúvida aqui, pessoal? Dúvida sim, eu já vou dizer o porquê que eu estou aqui. Vou interromper aqui só, tá? Deixa eu voltar aqui. Por que eu estou fazendo questão de mostrar esses arquivos shapefile para vocês? Porque a gente consegue, com esse arquivo shapefile, utilizando um software, eu uso pelo menos o Geoda, depois vocês vão ter uma aula lá na frente, tá? Que o professor Parré, ele é um expert nesse assunto, e ele vai mostrar para vocês as relações a partir de uma atividade econômica ou de uma variável qualquer. Eu posso pegar o número de emprego, por exemplo, eu posso pegar estabelecimento de um único setor, emprego relacionado a um único setor, eu posso ser o que eu quiser, e eu vou ter essa informação pela RAIS, por exemplo, para todos os municípios do Paraná. Aí, o que eu faço? Eu vou aqui, baixo, né, entro no Geoda, né, que é um programa de gráfico mesmo, né, ele tá aí para isso, e aí eu vou puxar esse arquivo shapefile, então ele vai me trazer as informações do estado do Paraná com todos os municípios. Aí o que eu faço? Eu vou lá no software que eu quero, seja o IBGE, seja a RAIS, o MTE, né, seja qualquer um dos softwares, eu pego a informação que eu desejo. Só tem que tomar um cuidado para ver se a ordem dos municípios que aparece no shapefile, que vai estar no Geoda, é a mesma ordem que o software, né, do Ministério do Trabalho, por exemplo, soltou. Porque as informações têm que ser parelho, né? O município de Maringá tem que ter a mesma informação de número de trabalhadores de Maringá e tem que estar casado porque é uma tabela, tipo um Excel, tá? Com 2 colunas, então tem que parelhar ali. A gente faz tanto gráfico, pessoal, e tanta correlações, a gente faz correlações, faz regressões, faz análise dos componentes principais, faz uma série de análises, vamos dizer assim, né? Utilizando várias ferramentas estatísticas e matemáticas e econométricas que são muito interessantes para enriquecer o trabalho de vocês depois, tá? Eu quero entender as relações que existem entre... Eu fiz um trabalho para o Brasil, para vocês terem ideia, só tratando das exportações brasileiras e mostrando as relações que existiam, né, entre as suas micro-regiões homogêneas. Deu um trabalho danado, mas ficou muito bacana o trabalho, foi publicado assim, né, internacionalmente, ficou bem legal, sabe? Não é para dizer que eu fiz, não. É para dizer que a ferramenta é muito boa, tá? E eu precisei saber navegar no site do IBGE por meio desse arquivo shapefile, tá bom? Então, é por isso que estou trazendo ele para vocês. Vocês vão ter oportunidade lá na frente, né, utilizá-lo, e dá para fazer muitas coisas legais, muitas relações com ele, a partir de uma definição de região, que, no caso, é política administrativa. Você pode trabalhar por mesorregião, pode trabalhar por estados, unidades da federação, pode trabalhar por micro-regiões, pode trabalhar até mesmo por município. Dependendo do tipo de informação, gente, trabalhar com 5 mil municípios não é legal, né? Então, aí vocês vão dosar aí com o que trabalhar. Minha nossa. Alguma dúvida? Tudo bem? Shapefile. É isso aí. Algum comentário que queiram fazer? Alguma dúvida? Tá bom por hoje? Eu teria mais um elemento para tratar com vocês, pessoal. Eu iria na sequência aqui, mas eu vou deixar porque ele fica mais, como é que eu vou dizer, né? Ele é mais longo um pouquinho, eu quero dar um tratamento especial também. Talvez eu traga essa aula também gravada, não sei. Eu estou pensando aqui o que eu vou fazer com ela. A gente vai falar de desenvolvimento endógeno, tá? Então, agora, ó, veja o que nós fizemos, né? Nós saímos lá da ideia do desenvolvimento econômico, né? Entendemos os indicadores, e hoje nós trabalhamos essa questão da regionalização, né, do espaço e da região. Então, agora nós conseguimos chegar em um local. E aí, eu vou, né, o próximo texto que eu traria é essa ideia do endógeno. O que é o desenvolvimento endógeno? É o mesmo desenvolvimento que nós já trabalhamos, mas ele construído a partir de dentro,
com os atores locais. Já trabalhamos um pouquinho também quando nós falamos lá naquela estrutura de enquadramento, que são as instituições, tá? Então, os locais munidos de instituições, eles têm uma performance mais adequada no que se refere ao seu desenvolvimento. Identificar isso é muito importante, tá? Mas é o próximo texto, ele é um pouquinho mais longo, acho que por hoje está bom. Alguma dúvida, algum comentário? Eu só quero depois falar outras coisas gerais do curso aí, mas alguma dúvida aqui com relação ao conteúdo? Tá ficando compreendido, pessoal? Me dê um feedback aí, tá difícil? Aqueles pessoas que não são da área da economia, estão tendo dificuldade em acompanhar, estão conseguindo ler os textos, como é que está a situação de vocês aí? Alguém pode me dizer? Não é se expor, não, é só para me dar um feedback aí. Tudo certo, Luísa? Está acompanhando bem, Luísa? Está bem claro, Maria, ok. Legal. E é isso mesmo, tá, pessoal? Pessoal, leia os textos, tá? Tá fácil de acompanhar, ok, Eric, obrigado. Obrigado, Eduardo. Vamos tentar melhorar sempre, né? Não, mas a gente também falha, tá? Existem falhas também, a gente está tentando fazer o melhor, mas nem sempre sai da maneira que a gente quer. Pessoal, uma coisa que é legal, e aí é uma falha minha mesmo, eu já postei o texto de hoje, mas eu vou tentar postar textos com antecedência. Seria muito legal se a gente conseguir ler, entendeu? Porque agora você vai ler o texto, você já lê com outros olhos. Se você tivesse lido o texto e ouvido aqui a minha fala, a interação ficaria melhor. Aliás, eu gravei uma aula só sobre interação, tá, pessoal? A importância da interação. O quanto que é importante a interação, né? E para interagir, a gente tem que estar no mesmo ambiente. E estamos. Esse é o nosso ambiente, o ambiente virtual que a gente está aqui. Mas ele vai ser muito importante para vocês interagir lá no local de vocês. Vocês vão observar que a interação no local, e aí entendendo, né, que o local, ele é uma construção sociocultural, lembra-se? Ele é histórica. Ele é uma construção sociocultural. Tem uns que falam que ele é uma construção antropológica. Por quê? Né? Porque os valores, né, das pessoas, né, os costumes, os hábitos são passados de geração em geração. Bem legal essa parte aí. Tá, ô Giovana, eu estou postando as aulas sim, tá? Isso aí já está lá no Google. Essa aula que eu estou fazendo aqui, eu postei a primeira, tá? A segunda eu não postei ainda, a que eu gravei, por quê? Porque essa segunda está na ordem. Mas eu vou postar, então, esse material de aula hoje, posto ainda hoje, se Deus quiser, e ao mesmo tempo eu já posto uma que está gravada. Vocês terão uma aula assíncrona gravada, eu já vou postar o material também lá, tá bom? Esse mesmo material que eu passei para vocês aqui. O vídeo, pessoal, eu comentei no início, talvez nem todos estavam aqui, o vídeo ele demora um pouquinho e não está ao nosso sabor, quer dizer, não depende da gente. Tá? Então, a gente pega, grava o vídeo, né, eu tiro o link daqui e já mando automaticamente para o nosso NEAD. Mas eles têm uma fila lá e a gente precisa respeitar essa fila. Mas eu conversei com eles hoje, lá ainda pediam prioridade para ir colocando aqui no sistema para que a gente possa, para que vocês possam ir acompanhando de novo, né, aqueles que talvez por algum motivo não fez a aula, né, é nesse contexto. Tudo bem? Acabei falando da informação geral, então eu vou colocar os materiais lá na medida que eu posso, assim, na medida que eu sou imposto, eu tenho que colocar, mas também tem coisas que eu não consigo fazer porque o meio não me permite, tá bom? As condições não me permitem, mas eu vou estar postando lá. Se alguém tiver... nós temos os tutores, tá, pessoal? Já estão cadastrados, já estão no Moodle. Eu preciso só, acho que, abrir o fórum de discussão ali, tá? Mas vocês podem iniciar qualquer discussão. Pessoal, não entendi direito aquela ideia do espaço lá, do espaço geográfico. Qual é a diferença mesmo do espaço da região? Não ficou claro para mim. Posta lá que vai ter alguém interagindo com vocês, tá? Vocês entre vocês mesmos, mas também os tutores. Eu pedi para que eles, todos os dias, eles entram nas disciplinas, né? Isso vale para a disciplina da Maria Luísa, para ver o que está acontecendo, para ajudar vocês, para responder as questões de vocês. Se tiver alguma coisa que eles não consigam, né, eles vão passar para mim, eu espero conseguir. Se não conseguir, eu vou encontrar a resposta também, pode ficar tranquilos. Tá bom? Então, vamos interagir nesse ambiente que a gente tem aqui, que é o ambiente, né, o virtual aqui, mas vai dar certo. Beleza? Acho que podemos encerrar por aqui, né, já deu nossa senhora, 1h30 já de aula. Encerramos? Professor. Pois não? Só uma coisa, os textos estão no Moodle? Estão no Moodle. Perfeito? Eu poderia também, pessoal, colocar no Classroom, mas é 2 trabalhos. No Moodle vocês têm acesso também, está lá bem, viu, Thiago?
E tá ali, pessoal, bem, eu tentei pelo menos, né, aula 1, aí você clica na pastinha da aula 1, vai abrir uma subpasta. Aí lá dentro tem notas de aula, tá? Notas de aula são esses slides aqui que eu coloco em PDF apenas. E depois tem materiais de aula. Materiais de aula é os livros, né, por exemplo, que vocês estão vendo agora, né? Esse aqui é o material de aula, né, o que nós acabamos de usar aqui do Ferreira. Esse aqui eu postei lá também, entendeu? Então, estão bem organizadinhos lá, salvo engano. Se tiverem também dificuldade, é só dizer.